Mas os arminianos, nossos amigos arminianos, eles às vezes nos acusam de, de ter um Deus que arrasta o peão pela orelha. Mas e se o cara não quiser, diria um arminiano? Ah tá, Deus vai chamar ele eficazmente? Vai. Mas e se ele não quiser? E se ele quiser falar não? Se ele usar o seu arbítrio ali, eles usam livre-arbítrio, né? Eles acreditam que tem. O seu livre-arbítrio para falar não, não, e aí não tem jeito, ele vai chegar lá então? Quer dizer que Deus vai arrastar o peão pela orelha e vai puxando igual aquelas crianças birrentas no mercado, você vai arrastando, 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 até que a criança não suporte mais aquilo, a dor, e ela se rende porque ela não quer mais sofrer. Será que é assim? É isso que acontece? Bom, se você for pensar na visão arminiana, deveria ser assim. Mas na visão bíblica, não. Por quê? Eu procurei uma ilustração que eu vi há muito tempo, eu não achei na internet, eu não sei porquê, eu não achei, eu sempre acho, eu não achei. Mas provavelmente você já viu uma comparação entre o sinergismo e monergismo, é a comparação. Sinergismo é a ideia de trabalhar em conjunto. Então, os arminianos, eles são sinergistas porque eles acreditam que eles cooperam, né, eles trabalham em conjunto com Deus usando o seu arbítrio. Já o monergismo, não. É uma ação que vem somente de um lado, mono, né? Então, só vem de Deus essa ação. Então, essa comparação que tinha lá era a seguinte, na visão arminiana, a visão sinergista, está lá o cara de boa, sentado, meio que se afogando, e uma boinha sendo jogada para ele. E aí ele está se afogando. Se você está se afogando, alguém te joga uma boia, você vai pegar, evidentemente. Então é assim que funciona na posição sinergista. Mas do outro lado, na posição monergista, que é a posição que nós cremos, que por ser bíblica, a ideia é outra. Há uma sepultura, alguém morto. Então há um milagre, esse é tirado da sepultura e agora ele responde. Porque ele saiu daquele estado de morte. Na visão arminiana, é como se o homem tivesse caído da janela, quebrou um braço, uma perna, se machucou, mas ele está ainda bem, está vivo. Na visão calvinista, o homem caiu do avião, não sobrou nada, ele morreu. E aí o morto ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Então o estado natural de pecado é o estado natural de morte. Portanto, o homem não pode fazer nada. Já chega aqui, tem uns cemitérios aqui perto aqui, depois a gente vai fazer um experimento lá, né? Vamos lá no cemitério, vamos convidar todo mundo para ver no culto semana que vem. A gente vai depois fazer um cálculo para ver quantos que vão responder. Eu acredito que se responder alguém lá, alguns aqui sairiam correndo, né? Evidentemente. Aí vai revelar aí o medo que alguns têm. Né? Porque é natural que um morto não reaja. É natural que um morto não faça nada. Agora, para que um morto responda, para que ele reaja, é preciso acontecer o quê? Ele tem que ser revertido desse estado em que ele se encontra. Nesse estado de morto, é impossível o morto responder. No máximo o morto dança, né? Aquela música do morto muito louco lá, né? Então, no máximo ele dança. Mas o morto não pode fazer absolutamente. Vocês não assistiram pelo jeito, né? É muito velho esse filme, eu devo estar ficando velho. Nem a cara de... Oxa vida, aí tá... aí tá difícil, hein? Tá feia a coisa do meu lado. Para que o morto responda, o que é preciso acontecer? Ele precisa ser tirado desse estado natural que ele se encontra, estado de morte. Ou seja, um morto voltar a viver é um milagre, não é? É natural que as pessoas voltem a viver assim do nada? Tá andando na rua, fulano, que tanto tempo, né? Você voltou, eu morri, mas estamos aí a terceira vez. Não acontece, quem morre, fica lá. Se alguém volta dos mortos, é um milagre. E a salvação ela é descrita dessa forma. O cidadão está morto. Aí eu pergunto, supondo, vamos lá, que morreu, deixa o seguro para Gide lá, bem gordinho. E aí nós vamos fazer o velório dele aqui e tal. Levamos ele lá até o cemitério modelo brasileiro, não vamos cremar ele, né? A gente vai com dó de queimar ele, tá muito bonitinho. E a gente enterra o Yukio lá com os parentes dele que já morreu há algum tempo, e até tem um que morreu na semana passada lá. Tá meio fresco ainda o corpo. A gente coloca o Yukio lá, o cheiro tá insuportável pra gente na hora de enterrar.
E o Kill está lá debaixo da sepultura, morto, não pode fazer nada, não responde, a Gide está gritando, volta, volta, as crianças precisam de você, a Ever precisa de você, volta. E aí o Kill continua nesse estado. De repente, o Kill, por um milagre, ele acorda. Falou Ever, ele acordou. O Kill acorda desse estágio de morte. E aí ele se apercebe que do seu lado, ou onde ele está, naquela catatumba ali, existe vários mortos ali. Que o cheiro ali é um cheiro fétido, porque tem alguém que acabou de morrer lá, tá fedendo, tá cheio de bicho ainda comendo o corpo. Eu pergunto, está fechado. Não há o que fazer, ele está preso lá dentro. De repente, alguém escuta o Kill lá embaixo falando alguma coisa, gritando, e resolve abrir a sepultura, aquele buraco, né, que abre lá. E aí o Kill está lá embaixo. E alguém estende a mão para o Kill. Quais seriam as possibilidades de o Kill falar não para essa mão? Nenhuma. Ele ia agarrar a mão do cara desesperadamente, seja lá quem for. Por quê? Porque agora ele foi revertido, aquela condição, aquele local não lhe pertence, aquele local é local dos mortos. Aquele local é um local para os mortos, ele já não está mais nessa condição. Essa condição foi revertida, então ele não foi puxado pela orelha. Jamais o coveiro que encontrou aqui ia falar, você, daqui a mão, vou tirar você, você está vivo, que legal. Não quero não, vou ficar aqui, gostei daqui. Aqui não preciso trabalhar, não preciso na época. Jamais isso aconteceria. Por quê? Porque agora ele não está naquela condição de morto espiritual. Então o chamado eficaz, ele acontece dessa forma. Quando a gente é chamado, a gente é atraído gentilmente. Não é assim que canta a música? Gentilmente me atraiu. Então, a gente é atraído gentilmente. Ninguém é levado pela orelha. Porque na ordem dos salutes reformado, diferente da ordem dos salutes dos arminianos, a regeneração ela antecede a fé. Na ordem dos salutes dos arminianos, primeiro você tem fé. Por quê? Porque você tem arbítrio livre. Você tem escolha. Seu arbítrio está manchado, mas existe os arminianos mais próximos da Bíblia um pouquinho, eles acreditam na graça preveniente, então que te capacita a ter fé. Mas ainda assim é de você. Então você tendo fé, e aí acontece a regeneração. Só que a Bíblia não dá essa chance, não dá essa oportunidade. Por quê? Porque estando mortos em nossos delitos e pecados, é impossível o morto ter fé. Ele precisa ser revertido desse estágio em que ele se encontra para depois ter fé, que também é Deus que dá. Ou seja, então na obra da salvação, o homem só entrou na participação ali com os seus pecados. Fora isso, mais nada. Então não tem essa ideia de ser pego pela orelha. Veja aí o que a confissão diz. Isso Deus faz, iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, porque as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Tirando-lhes o coração de pedra, dando-lhe o coração de carne. Isso aqui é regeneração. Renovando-lhe a vontade, ou seja, lembra da vontade caída pelo livre-arbítrio lá, que foi manchado, que já não é mais livre. A vontade agora é pendente para o mal. Agora, a vontade, ela é mexida aqui. Ela é renovada. O coração é trocado. Agora, esse indivíduo que está passando por esse processo aqui, de regeneração, que tinha um coração só de pedra, agora ele tem um coração de carne também. Agora, ele tem nele a possibilidade de fazer o bem, porque ele tem um coração de carne, ele tem a vontade renovada pela sua onipotência, né, pela onipotência de Deus, predispondo-o para o bem e trazendo-o irresistivelmente para Cristo. Então, ele é predisposto para o bem. Agora, por isso que o crente tem capacidade de fazer o bem, o incrédulo não pode fazer o bem. Por que o crente pode fazer o bem? Por causa de tudo esse processinho que está aqui, que a gente pode chamar de processo da regeneração, processo de nascer de novo, processo da salvação, e que está de mão dada aqui com o chamado eficaz. Então vamos lá. Predispondo para o bem e trazendo irresistivelmente para Cristo. É dessa forma que ele é atraído. Não levado à força, berrando porque não quer, mas ele é atraído de forma irresistível. Ele não consegue não ir. Sabe quando você vê aquele pudim que você gosta tanto? Ele está lá na mesa e ele faz assim para você, ó.
Ninguém vai forçado a comer aquilo lá, né? Todo mundo é atraído de maneira irresistível e come. Então ninguém come algo forçado assim. Por quê? Porque está dentro da sua vontade, seu desejo é comer aquilo. Agora, se fosse um prato de cebola cru, bom, aí dificilmente você aceitaria. Por quê? Porque você não está predisposto a comer aquilo. Mas a vontade, ela é renovada, de forma que o homem é predisposto para fazer o bem. E aí ele é atraído, como você é atraído por um pudim, de forma irresistível. Você vai porque você quer. Ah, mas eu fui a Cristo porque eu quis. Claro que você foi a Cristo porque você quis, mas antes algo aconteceu. Antes a sua vontade foi mudada. Você passou a ter uma predisposição para o bem. Por quê? Porque você foi regenerado. Uma vez regenerado, então, uma vez chamado, você não pode dizer não. Antes da regeneração, você jamais poderia dizer sim. Depois da regeneração, lhe é impossível dizer não. Por isso que é eficaz.